Agora entrando um pouco mais a fundo na rotina de estudos, né? A gente falou de planejamento macro, de semana, de prioridades. Eu acho que isso é muito bacana, mas é importante entender na prática como que você estuda, como que você estrutura a sua rotina de estudos, como que você casa isso, internato, residência. Acho que esse é o maior desafio aí pro pessoal, eu quero ouvir de você. Bom, vamos lá. Basicamente, o meu estudo consiste em 3 coisas. No começo do ano, comecei o cursinho assistindo aula presencial, não me adaptei. E acabei assistindo online, então eu tenho esse período. Vamos falar disso. O que você sentiu de diferença da aula online e do presencial? Olha, eu acho que assim, pro meu perfil, que eu sou uma pessoa que nunca dependia assim, um ambiente com pessoas estudando vai me fazer estudar mais. Eu nunca tive muito isso, porque eu preciso estar confortável. Então, ter as minhas coisas, estar com o meu material. E eu relativamente sempre me acostumei com barulho. Então, assim, o ambiente nunca foi um diferencial pra mim. Acaba que o horário do cursinho que eu assisti acabava muito tarde, então isso foi um ponto péssimo pra mim. Na cidade que eu faço faculdade era de segunda-feira, então eu que sempre fui acostumada a dormir, sei lá, 10... Atrapalhava a sua rotina. Eu já ia dormir logo no primeiro dia da semana, mais de meia-noite, tendo que estar no hospital no dia seguinte às 7, enfim. E o pior de tudo pra mim é que a segunda aula que eu assistia, tipo, a partir, sei lá, das 9 da noite, eu sabia que tava sendo perdido. Então, eu tava lá, meu corpo tava presente, lá, né? mas eu a não tava cabeça absorvendo. tava pensando no tanto que você ia estar cansada no dia seguinte, na rotina que você ia ter, no tanto de problema que você ia ter pra resolver. Exatamente. E aí eu já ouvia muita gente falar do quanto que o online poderia sim ser melhor. Passei a analisar, eu levei acho que umas 2 semanas pra de fato. Acho que tem essa parte fazer essa transição. Ouvi muita gente falando, não, mas do presencial e tal. E eu falei, gente, não, mas não tá mais fazendo sentido pra mim. Eu só preciso pensar como eu vou fazer. Conversei com algumas pessoas e comecei a ver tudo de positivo do online. Então, acabou que eu consegui fazer essa transição. Eu conseguia separar as aulas, então eu não tinha que ver tudo no mesmo dia. Isso já foi uma coisa muito boa. Melhor, né? Porque muito às vezes melhor. você fala, nossa, mas eu vou gastar vários dias. Só que você vai estar de fato aprendendo na aula, né? E não só fazendo um retrabalho. Porque se você gastou aquelas 4, 5 horas ali assistindo, que você só conseguiu aproveitar 50%, você vai ter que ir lá na frente correr atrás desse Exatamente. O que prejuízo. aconteceu? Eu ia fazer um bloco de questão, ia super mal, a revisão ficava muito mais perto. Aí eu fui analisando, assim. Por isso que eu acho importante a gente entender o porquê a gente faz as coisas e qual a nossa visão daquilo. Eu vejo muita gente, não, eu vou no cursinho YZ porque todo mundo tá indo, ou enfim, faz uma coisa de um jeito que não pensa, sabe, pra mim, como que é. E acaba sendo até um escudo, de certa forma. A pessoa acha que isso é o suficiente. Não, e às vezes a pessoa ela nem se conhece o suficiente pra Ela saber nem parou pra pensar, né? Ela só, qual é o método mais automático. eficaz pra ela. Ela delegou a decisão para as outras Todo pessoas. mundo tá indo por esse lado, então eu vou também. Exato. Aí eu fui vendo vantagens, então eu conseguia separar as aulas, já não tinha que dormir muito tarde, pra mim já foi excelente. Aí eu consegui aumentar a velocidade da aula, e aí é o que eu falo, não adianta, né, não conseguir acompanhar. Eu até falo bastante disso. Mas como você consegue ver no vezes 2? O primeiro passo é conseguir assistir sem pausar. Depois você vai pro 1.25, pro 1,5, não existe. E às vezes eu até sinto falta, se tivesse mais do que o vezes 2, eu acho que eu... E sabe que não é do 0 pro vezes 2, Exato, né? Você tem um que processo. E acabou que isso foi bom pra mim também. E acabou, não sei, no final das contas, acho que é isso, de você analisar tudo que tem. Não existe uma coisa perfeita, assim, que todo mundo de cara consiga já dizer, isso é o que funciona. Precisa testar e ir adaptando para sua realidade. Não, e eu entendo, às vezes, a gente querer assistir a aula presencial quando você tem um professor presencial. Tipo assim, a pessoa lá presencialmente, a energia, eu concordo que nesse caso específico, talvez seja outra. Dependendo do professor, se você tiver né? Dependendo do professor, e se você puder ter interação ali, tirar dúvida, conversar, discutir. Esqueci desse detalhe, outra coisa que não fazia muito sentido. Agora, você se desloca, imagina, você perde o tempo de deslocamento pra algum lugar, às vezes você tem que pagar pra esse deslocamento, aí você chega lá, você tem um volume de aulas que a gente sabe hoje. A partir de um certo ponto, você não presta mais atenção. O tempo máximo de retenção que a gente tem é 20 minutos. Depois isso vai caindo, mas a gente ainda tem uma retenção. Só que, cara, 4 horas... Você vai meio que no automático, você vai só né? No meu caso, você por cumpriu exemplo, ali o negócio. Eu levava meu computador pra fazer o resumo lá na hora.
E eu ia transcrevendo, mas assim, eu não Você não estava tá nem pensando. pensando Você tá no que só estava cumprindo acontecendo. uma... Eu tava simplesmente cumprindo a carga A obrigação. horária e a obrigação, exatamente. Aí agora olha o outro lado. Você tá em casa, você não tem a perda do tempo do deslocamento ou o custo desse deslocamento. Você assiste ali no conforto da sua casa, você pode acelerar a aula, e a gente sabe hoje que não tem prejuízo de retenção você acelerar até o 2x. Não tem. Estatisticamente, isso já foi comprovado. Então você consegue ainda diminuir o seu tempo de duração da aula. Não consigo no 2x, eu consigo no 1.5x, mas às vezes ao invés de você gastar 4 horas na aula, você vai gastar 2, 3 horas. Então você já consegue ali ter mais tempo disponível, porque seu tempo é finito. O que você conseguir trazer eficiência para o seu estudo Melhor, é um tempo a mais que você ganha para fazer outra coisa, ou para descansar, ter lazer e tudo mais. Então, cara, quando você coloca na balança, é muito clara a decisão. Normalmente é muito melhor essa questão da aula. Mas eu não consigo, eu preciso me obrigar para assistir a aula presencial. Não, então você não tá precisando de aula presencial, você tá precisando de terapia. Exatamente. Porque você tá com alguma coisa mal resolvida ali que, se você organizar, você consegue aproveitar essa aula online. E assim, gente, todos nós adultos, né? Vida adulta, ou quem faz o que quer é criança. Nem criança, porque quando eu era criança eu não fazia o que eu queria. Mas assim, a gente precisa fazer as coisas. Mais uma vez eu vou voltar pra frase. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Então, se você precisasse ir até um lugar, se deslocar até um lugar pra se obrigar a estudar, volta duas casas e peraí, não. Por que eu tô tendo... e repensa, o que eu estou fazendo da minha vida? Você não tá tendo que se deslocar pra esse lugar porque na sua cabeça você tem que assistir uma aula de 4, 5 horas de duração? E se você fragmentar essa aula? Será que vai ser tão difícil? Então, desconstrói alguns conceitos ali que são premissas universais, já porque tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser por esse caminho. Eu tô a todo momento questionando as coisas que a gente faz. Porque, só porque era feito assim há 10 anos atrás, não quer dizer que tem que ser feito agora. E você descobriu esse método, que esse método era o melhor pra você, logo no início, assim, do seu internato, quando você começou com a agenda do cursinho? Como que foi? Eu fiquei, acho que mais de um mês vendo aula presencial. Já desde a primeira aula, assim. Não, a primeira acho que eu ainda tava meio, né? Empolgada. Nossa, que legal. Mas a segunda, a terceira, eu já chegava no cursinho olhando qual horário que acabava. Clássico. Então, assim, sabe? Quando já não tá fazendo... aqui, ó. Pronto, assim. Não tava fazendo muito sentido. E aí, depois desse primeiro mês, eu já fui tentando adaptar. Aí, hoje eu tenho uma rotina, então, que consiste em assistir as aulas gravadas. Eu tenho 2 temas novos para assistir na semana. E tento sempre colocar na segunda e na terça-feira, ou na terça e na quarta-feira. Se a aula é muito extensa, ainda assim, eu acabo até dividindo. Então, eu vejo a parte X num Qual dia. o tempo médio de bloco de aula que você assiste por dia? Só para o pessoal entender mais ou menos. Umas 2 horas, assim, eu assisto tranquilo. Depois teoria. disso, E aí eu coloco no vezes 2, eu Ou pauso. seja, você consegue assistir em até umas 4 horas de aula. Ou 2 horas já no vezes 2 ou 2 horas? Não, 2 horas que aí eu assisto em uma. Tá. Entendi. É um tempo bem tranquilo, assim. Então, esse medo que eu tinha, mas como eu vou encaixar isso no meu dia? Dá. 1 hora, né? Exato. Mais uma vez, planejamento. Você planeja o seu dia pra que caiba aquele horário da aula ali, né? E não pensar no macro, né? Fragmenta o macro e coloca os micro desafios. Então, eu não tenho que cumprir 5 horas de aula hoje. Eu tenho que cumprir 2 horas, que no caso se tornam 1 com a velocidade. Exato. E o pós-aula? O que você faz? E aí, eu sempre deixo, pensando também em se conhecer, em saber qual o seu horário que você foca mais e tudo mais, eu acabo deixando as aulas pro início da semana, sempre que possível, e pro início do dia. Não necessariamente vai ser a primeira coisa do dia que eu vou fazer, mas vai ser o primeiro estudo que eu vou ter. Então, pra mim, funciona melhor assim, eu gastar essa energia de começo de estudo pra assistir a aula. E aí eu acabo deixando algumas revisões para depois. Os dias mudam muito, mas eu acabo fazendo dessa forma. Então, dos compromissos assim que eu tenho que cumprir na semana é assistir a aula e deixar isso em dia. Aí, além disso, eu faço as questões de primeiro contato das aulas que eu tive naquela semana. Então, aí até sexta-feira eu vou fazer 2 blocos de questão, um de cada tema, como aprendi na mentoria residência. Olha, a Amanda, ela segue religiosamente. Gente, eu abro aquilo ali mais que eu abro o meu WhatsApp. O cronograma da Olha que mentoria. orgulho, meu coração é abraçado nesse Bernardo momento. pula aqui de felicidade nesse momento. E aí, então, tem as aulas gravadas que eu tenho que ver, as questões de
de primeiro contato das aulas que eu vi na semana e as revisões que estão rolando loucamente lá. Você tá na revisão número 10 de um tema que já foi, mas que você vai vendo, e aí eu encaixo tudo isso. Aí eu só tomo cuidado de realmente deixar a aula gravada pro dia que eu tenho que assistir pro início do meu estudo. E eu, sério, juro pra vocês, não é sempre que dá, mas eu olho lá, por exemplo, vou tentar não puxar a sardinha pra nenhum lado das especialidades, mas eu acabo vendo que tem, sei lá, 2 revisões de gastro e uma de ginecologia. Eu sei que eu gosto mais de gineco do que de gastro. Então, eu não vou deixar a mais difícil por último dessas 3. Exatamente. Então, dentro do planejamento do dia, tem o planejamento das revisões, que eu acho que tudo é a maneira como você cria estratégias para se ajudar. Então, eu deixo a que eu tenho mais afinidade por último, porque para mim funciona melhor. Depois que eu já tô cansada e tal, eu sei que vai ser muito mais tranquilo para mim em 1 hora matar um tema que eu gosto do que deixar, não, o mais difícil eu vou deixar pra depois. E aí você nunca cumpre. O nosso cérebro é programado pra evitar sofrimento, né? O nosso cérebro não é programado pra ir atrás do sofrimento. Não, Muito pelo contrário, é pra fugir do sofrimento. Por isso que você dá aquele quentinho no coração, né? Ah, eu gosto mais dessa, vou começar por essa, então. Só que deixa aí é outra. o tiro no pé, né? Exatamente. Você criou um problema maior pro seu eu do futuro, que vai estar mais cansado do Mais seu eu de uma agora. vez, é a história de você se conhecer, assim. E não só se conhecer, acho que conhecer a raça humana. A gente é Todo assim. mundo, né? Então faz primeiro aquilo que você tem menos afinidade. Faz primeiro aquilo que você não gosta tanto. Porque compromisso é compromisso, disciplina é disciplina. Aquilo vai ter que ser feito. E falando em disciplina, isso que eu ia elogiar a Nath agora, ela é muito disciplinada. E uma característica das pessoas que atingem os seus objetivos é a disciplina. Mas aí é aquela história, né? Quero fazer uma provocação. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Boa Quem pergunta. vem primeiro? A disciplina, a pessoa ser disciplinada por natureza, ou a pessoa ter muito claro o objetivo dela no futuro e aquele objetivo faz com que ela se torne uma pessoa disciplinada? Porque eu ouço de muita gente, de muito aluno nosso, do PDC, de muito pediatra. Ah, eu queria fazer isso que você tá fazendo, mas eu não tenho essa disciplina. Então, sabe o que acontece? Não é que você não tem essa disciplina pra mim. Você não tem essa disciplina pra… Você não tem, na verdade, um compromisso com o que você quer pro seu futuro. Porque a partir do momento que você abraça esse futuro que você quer, essa Natália do futuro. Cara, eu me vejo assim, eu me vejo atendendo, eu me vejo fazendo isso, morando em São Paulo, construindo meu nome, tendo minha formação numa boa instituição. A partir do momento que você abraça aquela ideia, minha amiga, é um caminho sem volta. A disciplina, ela meio que… Ela vem morar em você, entendeu? Te arrasta. Exato. Então, acho que, mais uma vez, né, só pra gente deixar claro e talvez alguém que possa estar ouvindo a gente tá passando por isso agora. Se você eu tô me sentindo, não sei o que eu vou fazer, não sei o que vai ser da minha vida, não sei pra onde eu vou, o que eu faço. Para e pensa o que você quer pro seu futuro. Aonde você quer estar sentado daqui a 5 anos? Fazendo o quê? Automaticamente, eu acho que as coisas vão… Isso é importantíssimo que você falou, Gabi. Eu tinha uma… Eu sou tão assim, eu tinha uma linha do tempo que eu criei, assim, de 5 e 10 anos, né? E aí eu colocava os anos, tipo 2023, 2024, 2025. E aí eu estabeleci exatamente como… Porque se você não visualizar, se você não colocar, assim, sei lá, num papel, ou, né… Belo exercício. Materializar isso de alguma forma, você não consegue sentir o que vai acontecer. Então, eu colocava em cada ano, então, assim, lógico que eu não tô no 2023 exatamente no lugar que eu coloquei na lista em 2018, 2019. Não é exatamente nessa linha correta, assim, que funciona. A gente tem tempos e contratempos. A vida vai acontecendo. Mas se você visualizar, sei lá, com 32 anos eu já vou ser cardiologista… Sabe, com 35 eu já vou ter um consultório, vou ser cardiologista do esporte, caramba, então, tipo, vamos lá, né, agora. O que eu tenho que fazer pra chegar lá? Tá bem aí, se você pensar assim, daqui a 5 anos, 4 anos, se você colocar sua vida daqui a 10, então se você visualizar aquilo, e eu sempre falo, ninguém é disciplinado, gente, as pessoas são empolgadas, eu falo no Instagram sempre. As pessoas são empolgadas. Empolgação todo mundo tem. Vamos fazer isso aqui, vamos. Rapidinho, faz todo um mundo dia, faz. 2. 2, 3, depois, não sei. Hoje tá chovendo. Isso, aí acha que não quer aquilo tanto. É porque você não achou o porquê daquilo, de você querer aquilo. E depois que você acha o seu porquê, as coisas… não é que vão acontecendo, mas você vai fazendo as coisas acontecer. É isso. Pra Acho que vocês, essa é a uma disciplina bela é treinável?
Eu acho que sim. Total. Total. Você acha que Acredito que sim. você modulando ali o ambiente, o motivo, a percepção dos planos da pessoa, você acha que ela consegue se tornar mais disciplinada do que ela é hoje? Eu acho. Eu acho que Acho 200%. 200 é um hábito totalmente. Você tem que exercer todo É dia. isso. Você acha que, vamos dar um exemplo, acordar cedo, né? Uhum. Você acha que a galera que acorda cedo, 5h30, a gente tá acordando agora, 5h30, 6 horas. Você acorda porque você acorda, nossa, que Nossa. delícia! Delícia. Acordar cedo. Hoje meu despertador tocou 5h30, eu falei, ai, que gostoso, adoro. Claro que não, né? Você Não, quer não morrer quando isso acontece. Você fala, ah, não, já, meu Deus, Não tá acredito. muito cedo. Não quero, hoje eu não quero. Mas precisa, não tem o que fazer. Se você não levantar e resolver os problemas que você tem pra resolver, quem que vai resolver? Ninguém. A vida adulta é, a vida isso, adulta não é isso, mesmo? não tem o que Bem-vindos. fazer. Então, acho que a disciplina é treinável, sim. É, sim. Boa. E aí, falando de preparação, mindset é importante, mentalidade é importante, confiança é Mas- importante, mas precisa daquele bundinha, cadeira. E aí, como é que foi a sua preparação, Paulo, no sexto ano? Foi muita Foi muito? bundinha cadeira, muito estudo. Eu comecei o ano estudando e assim, nossa, eu lembro a primeira aula do cursinho que eu assisti, porque a hora que você assiste a aula do cursinho, os professores falam, faz isso, lê a apostila da matéria e faz 20 questões depois e lê a apostila. Gente, a primeira aula que eu assisti, eu sentei, assisti a aula, abri a minha apostila, eu não esqueço até hoje. Li a apostila inteira. Acho que demorei umas 2 semanas. Foi a primeira semana de janeiro. Aí eu acabei uma apostila. Eu falei, gente, mas ainda tem mais 5. Eu demorei 1 semana pra ler. Uma. Aí você começou a fazer inteira. conta, né? E aí eu falei, gente, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você teria que parar a sua vida, não fazer Pra dar mais conta. nada da sua Poxa, E vida, mesmo só assim, pra talvez ler. não desse conta, né? Gente, aí fui olhando o Instagram, tinha uma menina que eu seguia que era a Thay, e ela sempre falava muito de estudo, de questão, e foi através dela que eu conheci o Bernardo, porque ela também já tinha feito. E aí eu comecei a conhecer o grande diferencial, né, na minha vida, na minha preparação, que foi a mentoria. A hora que eu conheci o Bernardo, eu falei, gente, É isso. É isso. é disso que eu preciso. É isso, porque assim, a vontade eu tenho, sabe? Eu tô disposta a estudar. Eu só não sei como eu vou fazer isso. Porque assim, gente, ninguém vai dar conta do conteúdo inteiro. É muita coisa. É impossível você ler tudo, você saber tudo. Você tem que saber como estudar. Porque assim, eu estudei 1 ano. Tipo, estudei muito nesse 1 ano. Mas foi o que eu precisei. Eu estudei certo. Foi o que eu precisei pra poder passar. E eu não estudei o ano todo certo. Eu fui entrar na mentoria, era abril, maio. Ou seja, tipo, tinha. 6 meses ali, né? Era menos de 1 ano, sabe? Então, assim, a mentoria veio como um chacoalha, sabe? Falou, cara, se você continuar estudando assim, Não vai vai rolar. Você não vai conseguir alcançar nada. E no começo, tipo assim, eu comecei a estudar e aí a gente entra naquilo. Começava a fazer as questões e tal. Nossa, mas o percentual tá baixo. Eu tô acertando pouca questão. E assim, aí o Bernardo sempre colocava as metas, né, do mês. Que eram bem tranquilas, né? Muito Suave, né? E aí, assim, as metas eram quantas questões você fez, o percentual de acerto e as horas de estudo. E aí, engraçado que eu nunca bati as metas de questões e de percentual de acerto. Tipo, eu sempre ficava abaixo. Mas as horas de estudo, eu sempre batia as horas por semana, né? E aí eu parava e pensava, falava, cara, as questões que você faz e o percentual de acerto que você tá fazendo com elas, isso é uma consequência do seu tempo de estudo. Então, quanto mais questão você faz, mais você vai ficando prático naquilo, mais você vai tendo conteúdo, mais você vai acertando. Então, o tempo de estudo que é a sua chave. Tipo, o que o tempo de estudo vai dizer. Se você tá estudando ou se você não tá estudando. Então, eu nunca bati as metas. Mas o que me tranquilizava é que as horas de estudo eu tava conseguindo fazer. Eu falava, olha, as horas eu tô batendo. Então, quantas questões eu tô fazendo e o quantas eu tô acertando,
Isso é uma consequência do meu estudo. Sim. Mas as horas, eu sempre me comprometia. Eu falava, as horas de estudo eu vou tentar bater sempre. Mas o percentual e o número de questões, jamais consegui. Mas você sabe que a gente faz isso de propósito, né? Porque a gente coloca metas hiperagressivas, e eu falo isso há 3 anos, em toda a mentoria do mês, todo santo dia eu falo isso. A meta, ela não é um divisor de águas, tipo assim, a ponto de você, atingiu isso, você passou, não atingiu, você tá fora. A gente tá colocando a barra lá em cima para todos os alunos, para que mesmo que você não atinja, você ainda esteja muito acima do aluno abandonado, do aluno de rua, que não faz revisão, que não faz questão, que só lê a apostila. Porque quando você começa a se preparar para residência, o que colocam na cabeça é que você tem que dizer não. Só que eles falam que você tem que dizer não para a sua vida social, para seu namorado, para seu lazer, para sua saúde mental. Eles falam, diga não para tudo e foca nisso aqui. Aula, apostila, conteúdo e vai dar certo. Só que eu concordo em parte. Você tem que dizer não. Só que você não tem que dizer não para você. Você tem que dizer não pro excesso. Para aquilo que não traz resultado, para aquilo que você estuda e não retém, e não te gera acerto de questão. Porque no final do dia, você vai fazer uma prova. Você não vai treinar essa prova com uma apostila, com uma aula. Você vai treinar fazendo essa prova. Você vai treinar fazendo esse padrão de questão, identificando esses padrões ali, de forma que fique medular no final e você acerte a questão mesmo sem saber por que você está acertando. E é isso que a gente acredita. O não que você tem que dizer é um não para... Cara, será que você precisa de tanto desse volume teórico aqui? A gente acha que não. A gente acha que com uma base teórica e com um treinamento prático de forma intervalada, você consegue bypassar esse tempo e esse esforço e tendo muito mais resultado no final. E é exatamente isso que você falou. Porque como é que era antes? Tipo assim, cara, você chegou em abril. Até abril, o que você viu quando você tentou insistir naquela estratégia? Até abril eu, tipo assim, tentava ler umas apostilas, fazia algumas questões, tipo, não dava prioridade para as questões. Eu dava prioridade para as aulas e para as apostilas, sempre. E aí, porque eles insistem nisso, né? Com certeza. E questão, tipo assim, passava longe. Como foi quando você entrou na mentoria, que você ouviu um doido falando, não é pra ler a apostila? Não é pra ler a apostila. Ler a apostila eu não falei, prova gente, de esse primeiro como não é pra ler? Eu já li várias. Socorro. Tô perdendo meu tempo. 5 meses que foi a mesma coisa que nada. Como assim? Ele falava, faz questão, faz as revisões. Eu falava, gente, mas vou fazer revisão como? Não como tem que eu vou fazer tempo. revisão? Por que horas? Né? Porque eu preciso ler a apostila. E aí o Bernardo falava, gente, não lê a apostila. Faz questão. Gente, desde que eu entrei na mentoria, todas as apostilas que chegaram lá em casa, eu nem sei onde que tá. Tipo assim, acho que ficou lá embaixo com o moço do correio. Nem peguei. Eu falei, não quero nem ver a apostila. Não, vamos... Quero nem ver pra não dar vontade, né? Eles mandam aquela apostila linda, cheirosa, aí você abre, dá uma Cheio de vontade. imagem. Dá uma vontade de ler, né? Tirar aquele plástico, né? E é libertador quando você se desapega disso, né? Porque você vê que, cara, do nada a sua semana passa a ter, sei lá, 4 horas a mais de estudo disponível que você pode usar, seja pra estudar, seja pra viver, pra ir na academia, pra respirar, enfim. É libertadora essa sensação. Na minha época não existia mentoria, né? Mas eu nunca li apostila. Assim, eu fiz 2 anos, comecei no 5º ano, e no 5º ano eu fazia igual você, eu estudava, ia no cursinho, mas eu estudava pra faculdade, pro internato. E aí no 6º também, 1º de janeiro, bateu na porta, vamos começar. Agora eu vou. Agora vai. Aí eu já tinha tido a experiência no 5º ano de tentar ler a apostila. E, cara, tinha sido tenebrosa a minha experiência. Porque aquilo me gerava uma ansiedade absurda. Eu ia vendo a pilha só aumentando, eu não conseguia. É impossível você dar conta de tudo. É impossível. Eu não conseguia ler uma apostila daquela por semana. Não era impossível. Aí eu cheguei pra uma professora minha, acho que eu já até contei essa história aqui. Uma professora minha que eu tinha, ela foi inclusive minha paraninfa. Tinha muito, muito, muito apreço, assim, muita admiração por ela. E ela tinha feito, ela era nova, assim, tinha feito o mesmo cursinho que a maioria das pessoas faz. Aí eu cheguei e falei, Sabrina, não tá dando, Sabrina. Eu não consigo ler uma apostila na semana. Como que eu vou dar conta de 40, 50 e poucos apostilas, 60 apostilas? Não vai dar, Sabrina. Ela, mulher, esquece isso. Esquece. O que você tem que saber, não é o que tá
nas entrelinhas. Não é isso que vai te colocar dentro ou não. Foca em aprender aqui esse ano, e ano que vem você vai achar uma estratégia que vai ser boa pra você. Aí eu, tá bom, né? E aí o que eu fazia? Eu fazia meus resumos durante as aulas, e eu estudava, colocava imagem, eu era craque, assim, levava o computador, fazia tudo ao mesmo tempo, né? Anotava, transcrevia tudo, colocava imagem. Nossa, ficava um negócio assim, no final da aula era só imprimir. Imprimia, lia, fazia perguntas pra mim mesma. Enquanto eu lia, eu anotava lápis. Ativa, né? Enquanto eu lia, eu anotava lápis, por exemplo, sei lá. As 5 causas principais de blá 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 são essas. Aí eu falei, quais são as causas principais de tal coisa? Aí no final da minha leitura, essa era a minha leitura, eu demorava assim, umas 2 horas pra ler um resumo de 5 páginas. Porque eu ia fazendo isso, em tudo. Aí no final, eu parava, olhava as perguntas e pensava, será que eu sei responder? Tá. Fazia flashcard, mas aí o Bernardo, essa é a parte que o Bernardo me esculhamba, porque eu fazia à mão. Nossa. Os flashcards. Eu fazia também. Eu fazia flashcard à mão. Ele não pode saber. Eu tenho uma coleção. Eu fazia Eu até tenho abril. uma coleção. Até abril eu fazia. Depois da mentoria eu não fazia mais. Flashcards em cartolina dura. Meu Deus do céu. Porque minha madrasta comprava matar em cartolina dura. Eu tenho uma coleção. Eu fazia. Com a minha irmã. Essa coleção vale ouro. Inclusive, eu vou vender essa coleção depois que minha irmã passar. Aquelas, não, tô brincando. Mas é isso, fazia à mão. E aí eu estudava aquilo depois. Assim, essa era a minha metodologia ativa. Qual era o meu erro? Eu não fazia questão. Eu só fazia as questões do final da apostila. Que são, acho que, 90, 80 questões. Cara, estudar pra uma prova de residência sem fazer questão é a mesma coisa que você tentar correr uma maratona sem nunca correr. Colocar o tênis Exatamente. E correr lá. Só lendo, né? Não, só vendo o vídeo aqui. Não, deixa eu ver a melhor passada aqui. Nos 2 quilômetros, faça isso. Nos 7, faça... Deixa eu ver todo o modelo de hidratação. Deixa eu tomar todos os suplementos. Nunca ir na pista correr. É tipo isso. É exatamente isso. Mas vamos avançar aqui na história da Paula. Então, virou essa chave. Reta final ali. Chegando às provas, como é que foi essa sensaçãozinha ali de... Cara, é agora. Fazer a minha primeira prova de residência. Como é que você estava se sentindo antes da primeira prova? Nossa, antes... muito ansiosa. Tipo assim, só pensava nisso, sabe? E junta... Tipo assim, é o que vocês falaram no podcast com a Laura também. Junta uma sensação, tipo assim, quando a gente tá no final do 6º ano, formatura. Tem isso. E prova de residência. Então, tipo assim, sua cabeça fica a 1000 pros 2 lados. Ai, meu Deus, agora eu tô pensando na formatura. Ai, meu Deus, agora eu tô pensando na prova. Então, você fica pra lá e pra cá, né? E assim, antes da minha primeira prova, eu tava muito nervosa, muito ansiosa, mas ao mesmo tempo eu tava confiante. Tipo, durante todo o tempo, eu falei, não, eu fiz o que eu pude, sabe? Você tinha as métricas ali, né? Você com tinha certeza. Ali onde eu saí e onde eu cheguei. Eu tinha a sensação de que, assim, cara, tudo que eu pude fazer, que tava no meu alcance, massa. Eu fiz, sabe? Então, assim, pra primeira prova, eu tava ansiosa, tava nervosa, mas eu fui tranquila. Falei, olha, eu dei o meu melhor. Qual foi a sabe? primeira? Foi na USP Ribeirão. Tem um ponto aqui, que é só para o pessoal entender, porque a gente está falando de um negócio que a gente faz aqui, que é um atendimento individual com o time de Essential Skills, em que esse aluno da mentoria residência, ele traz ali tanto a visão das dores que ele está enfrentando, seja ansiedade, autocobrança, baixo desempenho, porque quando a gente olha para o baixo desempenho, ou para um pseudo baixo desempenho, né, às vezes não existe só a parte da estratégia de estudo, né? É óbvio que a gente sempre pode refinar, sempre pode analisar uma coisa ou outra, mas às vezes, como você falou mais cedo, Luiz, o baixo desempenho está linkado a um problema pessoal, a uma mudança de rotina, a uma mudança de momento de vida, formatura, enfim, término de relacionamento. Então, essa visão do time do Essential Skills é muito legal. E aí o que você trouxe eu acho que o que mais está chegando agora é mas eu não estou evoluindo no percentual de acerto. Mas eu estou estudando mais e não está subindo. Acho que uma frase resume isso aqui. Seja rígido com o processo e gentil com o resultado. Quando você tenta inverter essa ordem, ou seja, ser rígido com o resultado e gentil com o processo, é aí que você se afunda. Porque quando você evolui no seu estudo, quando você melhora suas metas, quando você melhora o número de questões que você faz, a qualidade do seu estudo, provas na íntegra, enfim, é como se você estivesse plantando. Só que a colheita, ela nem sempre vai vir nesse mês. O percentual, o ganho de conhecimento, ele foi armazenado. Talvez ele vá ser usado, aquele conhecimento, daqui a algum tempo. Exatamente. Porque a informação, ela leva um tempo para virar conhecimento. Total. Porque tem todo um processo
do cérebro, de organizar isso lá e tudo mais. Eu tenho uma expressão que eu acho que seja interessante trazer aqui, eu sempre lido com os alunos lá com essa expressão. Seja empático inconformado. Empático para você saber que eu estou em construção, eu sou uma pessoa imperfeita em algumas coisas, mas em construção, para eu poder também me orgulhar do que eu já fiz. Sim. Então seja empático com você, entenda que eu também estou numa construção, assim como a mentoria traz todo um processo de construção, para você chegar lá e isso se tornar tão já adicionado na sua forma de fazer as coisas, que você já não sente mais. Mas seja inconformado, porque você não chegou lá ainda. E aí eu complemento dizendo o seguinte, aprenda, me perdoe a expressão se parecer feia, mas é isso, aprenda a chutar o seu traseiro, para você não ficar conformado com o que você pretensamente alcançou ou não, para a vida não fazer. Então chute você antes, saia desse lugar, dê uma chance a você, para sair desse lugar e experimentar uma outra percepção, né? Um outro ponto. E aí eu vou analisar melhor as coisas. Porque a mente, você sabe, até tá no curso, né? Que é o 3x1. A nossa mente, ela, para cada percepção negativa, para cada situação negativa, ela precisa de 3 positivas para equilibrar. Veja o poder que isso tem. Caraca. Então, para equilibrar, eu preciso de 3 positivas. E essas questões positivas que eu trago, tem que ser consciente. Eu tenho que buscar conscientemente, olhar para o meu dia, por exemplo, olhar para o meu estudo. É consciente, eu não fiz 2 horas de estudo, mas fiz 40 minutos. Então, eu tenho que trazer isso. É um olhar para a vida, porque assim, eu sempre falo, gente, é matemático. Se a vida não oferecesse mais coisas positivas, ela seria impossível. É verdade. É que a mente da gente está focada no quê? Aqui na parte inferior, né, do reptiliano lá, que é focado na sobrevivência. Então eu olho tudo como se tudo tivesse contra mim, né? Fosse uma ameaça. Tudo é dificuldade. E aí só para fechar, e aí se tem uma coisa positiva, eu fico com medo de que isso seja um perigo, seja um disfarce de alguma coisa ruim. Armadilha. Uma armadilha. Não é? E eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito boa, que é assim, né? A gente sempre tende a ver dificuldade em tudo. Em tudo. Mas errado tá quem acha que não vai conseguir por conta da dificuldade. Porque no final do dia, gente, tudo é difícil. Tudo é difícil. Falando aqui de preparação. Estudar é difícil, não estudar é mais ainda. Passar é difícil, não passar é ainda mais. Casar é difícil, não casar é pior ainda. Então, assim, tudo é difícil. É uma questão de escolha. Escolha, é você escolher o difícil que você quer, entendeu? E apaixonar. Exatamente. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é muito legal que vocês estão comentando aqui, que quando você vai evoluindo nesse autoconhecimento, é como se você ganhasse uma caixa de ferramenta, né? Sim. Fantástico. E aí isso mesmo. Vão surgindo problemas que antes você estava tentando resolver todos os problemas com martelo. E beleza, às vezes o martelo vai ser útil. Mas às vezes, por uma situação mais fina, em que você precisa de um instrumento mais delicado, você precisa de uma chave de fenda. O martelo não vai resolver. Então, quanto mais você avança nessa visão de autoconhecimento, maior a sua caixa de ferramentas para resolver diferentes problemas, que vão exigir diferentes ferramentas. E aí eu queria falar um pouco dessas ferramentas. O Luiz deu alguns exemplos aqui, queria ouvir do Balta também, de, cara, quais são as ferramentas no dia a dia que a gente pode usar de uma forma mais sistematizada para a gente valorizar as conquistas, para a gente ter essa consistência ali de ser empático e inconformado ao mesmo tempo. Você sabe, uma das ferramentas que eu acho mais importante, na verdade é uma força de caráter e é uma emoção, que é a gratidão. Boa. Gratidão. Eu sempre estimulo os meninos a fazer o seguinte, se você fez, porque assim, para mim foco, a minha definição de foco é faça o melhor que você puder com o que você tiver naquele momento e um pouquinho mais, para manter sua mente conectada e no processo. Agora, se eu fiz o melhor, se eu fui honesto comigo, porque tem a questão da honestidade comigo e com aquilo que eu estou dizendo que quer. Lembra de novo do desejo e querer? Se eu estou sendo honesto comigo, fiz o melhor que eu pude naquele dia, com o que eu tinha, o que mais eu posso fazer?
agradecer e descansar, cara. Cara, muito bom, velho. Não tem mais o que fazer, percebe? Muito bom. Aí é que entra. Porque a pessoa vai pra cama. E fica lá. É. Pô, eu podia fazer mais um pouquinho. Exatamente Mas isso. eu tenho isso aqui. Nossa, eu tenho que resolver isso aqui amanhã. Cara, eu sou um mestre nisso. Inclusive. Já era, percebe? E aí, o que acontece? Eu posso fazer melhor ou mais amanhã. Sim. E isso é um princípio, inclusive, espiritual, né? Porque lembra quando o povo saiu do Egito e aí eles não tinham lá como preparar comida e Deus provê um alimento, mas ele dizia para eles: pega o que vocês precisarem e coma, e não guarde. Por isso que surgiu a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dê hoje, agora. Não é? É o presente de novo, lembra? E aí, agradeça pelo que você fez e se prepare para o dia de amanhã. Porque assim, a gente sabe que o dia de amanhã a gente prepara hoje, né? E tem uma outra expressão espiritual que é um abismo chama outro abismo. Então, se eu quero um dia amanhã produtivo, eu tenho que chamar esse dia produtivo. E como que eu chamo? Agradecendo pelo que eu fiz. Cara, hoje. Isso é muito bizarro. Porque assim, eu falei no começo do episódio que os meus 2 pilares fundamentais de autoconhecimento foram fazer terapia e me achar na religião. Exatamente, na verdade, na espiritualidade. São 2 formas de terapia. Exatamente. Mas aí agora, parando pra pensar, assim, quando você tá falando, todas as noites a gente tem a nossa momento ali, nosso ritual antes de dormir, de deitar, ler um livro, uns 10 minutinhos. Já a luz do quarto baixa, higiene do sono, né? E aí a gente faz uma oração antes de dormir. Antes de cada um virar pro seu lado e dormir, a gente faz sempre uma oração. Cada dia um faz uma oração. Legal. E para pensar, quantas um coisas a exercício de gente gratidão. pede? A gente não pede nada enquanto a gente ora. A gente não pede absolutamente nada além de saúde. De resto, é agradecendo em todos os momentos da oração a gente agradece. A gente agradece pela saúde que a gente já tem hoje. Sim, total. Pela casa, pelo alimento, pela família, por a gente ter se encontrado, pelo nosso trabalho, por todas as pessoas que estão com a gente nessa. Por tudo, a gente agradece. E na igreja, quando eu vou na igreja aos domingos, é isso. Eu passo 1 hora pensando, meu Deus, obrigada. Obrigada por mais uma semana, obrigada por ter dado conta da semana que eu achei que eu não ia dar conta, porque era muita coisa. E é um exercício de todos os dias, né? De você aprender a agradecer. Eu acho que quanto mais você aprende a agradecer pelas coisas que você tem, mais você se torna consciente do quanto aquilo é importante. É exatamente isso. Você vem pro presente.